Olá, meu nome é Carol Dorta, bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Fundos, falando aqui de alternativos globais. A pergunta de hoje é: por que o investidor brasileiro tem o costume de reinvestir seus recursos dentro do Brasil? Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre esse tema que é tão primordial e importante. E aí, para isso, a gente trouxe uma convidada externa e muito especial, que é a Andrea Minardi. Ela é professora sênior, fellow do INSPER e conselheira do INSPER Angels. Andrea, obrigada por estar aqui com a gente e obrigada por aceitar o convite. Nossa, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito bom. O ponto de partida dessa conversa foi um estudo do Journal of International Money and Finance, que é um estudo muito interessante. Eles trouxeram 40 países, 40 regiões e a tendência, o costume de alocação dos investidores dessas regiões em ações locais e ações internacionais. E quando a gente vê que em 40 regiões, 40 países, o Brasil ocupa ali uma posição de 33º lugar, como um dos países aqui nessa amostra que tem menos alocação em ações no exterior. A gente está atrás até de vizinhos, e que tem algumas semelhanças com a gente, como o México, Chile, Colômbia. E, Andrea, vamos falar um pouco disso? Assim, o que você acha que são os fatores que levam a esse tipo de comportamento? Ok. Deixa eu só dar uma notícia boa. Eu acho que esse número continua alto. A gente fez uma coleta de dados com a Ática, uma survey, com várias gestoras de patrimônio e 26% das gestoras desse time já tem uns 30% de ativos sobre gestão alocados no exterior. Então, esse número está crescendo. Mas, obviamente, são as gestoras que têm o maior ativo sobre gestão também. São as maiores gestoras. Então, acho que tem bastante para evoluir nisso. E os fundos de pensão, hoje, eles podem alocar até 10% no exterior. Eles gastam, acho que 1,26%, algum número por aí, mas, assim, bem abaixo até dos 5%, que era o limite anterior. Então, vamos lá. Um ponto é o medo do desconhecido. Isso não é só Brasil, esse fenômeno de home bias tem em vários países. As pessoas se sentem muito mais seguras investindo naquilo que elas conhecem. E o país onde elas vivem, o Brasil, caso elas dominam, tudo bem, a gente tem bastante volatilidade, mas o pessoal já está acostumado com essa volatilidade e se sente mais seguro investindo aqui. Então, isso é um dos fatores. Mas não é só esse, a gente tem uma distorção muito grande. Nós temos uma das taxas de juros mais altas do mundo. E, por isso, fica muito confortável as pessoas investirem em título do governo. A Selic hoje está um pouco acima de 10%, você consegue rendimentos de IPCA mais 6% investindo em renda fixa, aquilo praticamente certo. Então, para que as pessoas vão correr risco? Elas estão mal habituadas, porque isso não é uma situação que deveria persistir. E acabam investindo em renda variável e diversificando. E quanto mais fora do país e ainda com a vida no Brasil, correndo risco cambial. Então, isso é entendido como risco. E em finanças, a gente sabe que você acaba diversificando e não correndo só o risco Brasil, ou seja, você acaba contrabalançando vários fatores da economia brasileira com uma diversificação exterior. Então, um pouco seria recomendável, mas as pessoas não se sentem seguras e têm uma taxa de juros muito alta na cabeça que elas começam a comparar para que eu vou me mover para isso. Sim. Com certeza, e quando a gente está falando sobre juros, a gente tem um nível de juros que a gente vê que está, assim, conjunturalmente elevado, não só no Brasil, mas aí está nas regiões desenvolvidas no mundo. Acho que os investidores, olham e nesse momento é bem confortável ter suas carteiras atreladas a esse tipo de risco, com pouca volatilidade nas regiões em questão. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem uma questão, e aí eu acho que seria interessante a gente falar sobre isso, sobre a preparação do portfólio do investidor para um momento em que essas taxas cedam, porque isso a gente acredita que é conjuntural, não é estrutural, e nesse momento até para conseguir aproveitar níveis de preço que sejam mais interessantes, porque quando as taxas cedem, lógico, os ativos corrigem, e aí o investidor tende a fazer muito efeito retrovisor e já ir para risco quando o risco já está super bem precificado. Pois é. Então, talvez a gente
gente pudesse falar um pouco sobre perspectiva do portfólio dos investidores, né? Portfólio modelo dos investidores. Os investidores nos Estados Unidos, por mais que seja uma região super desenvolvida e com muita oportunidade de alocação, os investidores têm 80% dos seus recursos investidos em ações locais e 20% fora. A gente pode falar um pouco das diferenças de model portfólio dessas regiões e discutir sobre isso. Acho que é interessante também. Bem interessante. Eu acho que toda vez o investidor internacional, quando pensa em investir, é país desenvolvido, país emergente. Não é só aonde o recurso está, ou seja, não é só a moeda, mas também o ativo, o tipo de empresa que investe. Mas o brasileiro, quando investe, mesmo no exterior, ele acaba investindo em títulos de renda fixa brasileiros. Por quê? Porque eles conhecem as empresas são cotadas lá fora como grau de especulação, high yield, e aqui a gente sabe que são boas empresas, então eles percebem até a má precificação, mas com isso acabam não diversificando com outros ativos que estão sujeitos a outros riscos, né? Mas, assim, falando sobre isso, aqui no Brasil a gente vê investidor conservador recomenda-se investir 100% em renda fixa, nada em renda variável. Pós-fixada, muitas vezes, que é volatilidade praticamente zero. Pós-fixada, exatamente, nem aproveitando a inflação. É muito engraçado isso. Porque quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, a gente vê pesquisas nisso, os investidores, eles colocam 60% em renda variável e 40% em renda fixa. Mas tem um ponto a mais, quando você vai para grandes investidores, grandes fortunas, saiu recentemente uma pesquisa do BS que eles fizeram com vários investidores globais, famílias de alto poder aquisitivo, média de patrimônio investido de 2,2 bilhões de dólares, ou seja, está falando de ticket muito alto. Sim, ultra high net worth. Ultra high net worth, mas esse pessoal, eles investem 40% em ativos ilíquidos, aonde eu tenho um maior ganho. E o que eles investem em líquido acaba não fugindo muito disso. 60% de renda variável e 40% de renda fixa. Aproveitando aí prêmio de liquidez, várias questões aí envolvidas e também com uma visão de longo prazo sobre, né, a sua alocação. Eu acho que um estudo interessante, a gente estava falando que os juros aqui no Brasil, né, estão aí um pouco acima de 10%. Quando a gente olha historicamente, né, desde 2008, se você agregar 60% num portfólio de S&P 500 e 40% num portfólio aí de dívida corporativa norte-americana de baixo risco, você vê que ao longo do tempo, desde 2008, se você acrua essa carteira, ela dá alguma coisa ali como próximo dos seus 9,7% ao ano de retorno. Ou seja, em uma região dessa, num mercado desenvolvido, o investidor tem que tomar relativamente mais risco do que o investidor brasileiro para buscar os próprios 10% ao ano de retorno. Então, eu acho que tem uma questão aqui sobre os incentivos que são dados para os investidores para a tomada de risco em cada uma das regiões. E o brasileiro, naturalmente, está incentivado com o que a gente tem aqui de segurança e, na realidade, uma falsa segurança, né? Mas exatamente. E acaba não tendo essa educação financeira também, porque isso também é costume, educação financeira, e que acaba interferindo também no grau de aversão ao risco e na alocação que você pode oferecer para um investidor. Acho que um outro dado interessante, estava vendo um relatório do JP Morgan antes de vir para cá. O mercado de renda variável norte-americano é 117 vezes maior que o mercado de renda variável brasileiro e 25% mais líquido do que o mercado de renda variável brasileiro. Então, e quando a gente olha para o MSCI All World Index, né, todas as ações, né, de empresas listadas que estão no MSCI, a gente vê que nos últimos 3, 4 anos, eles pegaram as 50 ações que tiveram melhor performance no mundo. 1/3 está em US, 1/3 está em mercados desenvolvidos ex-US e 1/3 está em emerging markets ex-Brasil. Então, assim, mesmo quando a gente olha para... A gente está falando muito sobre risco, mas mesmo quando a gente fala de retorno, né, o investidor, se ele também olhar só para aqui, para a região local, acaba perdendo muitas oportunidades de investimento com grandes, né, performances que existem fora aqui da economia local. E além disso que você está falando, a quantidade de teses de investimento que você tem fora do país, isso seria ótimo para diversificar a carteira dos brasileiros. Por exemplo, você consegue ter teses até voltadas para biotecnologia, cotadas em bolsa
e que não tem ainda um produto aprovado pelo FDA. Você tem até para ativos assim. E quando você joga para ilíquidos ainda, você falou, bolsa estava 9%, essas carteiras misturadas, né? E líquidos dá uma ordem de 14% de retorno ao ano, ou seja, é superior. Obviamente, o investidor precisa ter bastante educação financeira, mas a quantidade de teses são inúmeras, então dá muito mais poder de diversificação, sem dúvida. Antes da gente mover para a pergunta final, que são os desafios para quem quiser fazer essa diversificação, acho que tem um ponto, né, André, que a gente tocou um pouco aí na história dos mercados ilíquidos, e acho que também tem uma questão aí da aversão a risco dos investidores, voltando no ponto dos vieses, que é nesse tipo de mercado também tem uma dispersão maior de retornos, né? Então isso também acho que é uma questão que pode ficar aí também na cabeça dos investidores. Daí um ponto, quando você vai para ilíquidos, você vai para ativos ineficientes. Você tem muito mais ineficiência para ser explorada do que você tem em ativos líquidos. E daí o que acontece? Eu preciso de gestores que saibam explorar essa ineficiência. A habilidade do gestor faz muita diferença. Deixa eu ver, Carol, se eu consigo puxar aqui uma tabela. Isso aqui vem de um caso Yale, que fala o seguinte: a diferença entre o pior gestor dos 50% melhores e do melhor gestor dos 20% piores, se for com investimentos de renda fixa, dá 1,14%. Se for com ação, dá 1,9%. Eu estou com a cola aqui. 1,9%. Se a gente for para real estate, já dá 15%. E private equity, 21%, e quando a gente fala de VC, quase 30%. Uma dispersão importante. Uma dispersão super importante. E daí tem um ponto também. Para ganhar dinheiro com ativo líquido, eu preciso ter acesso aos melhores gestores. E a gente tem um problema nisso, porque os melhores gestores, todo mundo quer acesso a eles, então eles são super competitivos. O brasileiro, para ter acesso, ou seja, precisa ter um trabalho bem grande do gestor de patrimônio para dar esse acesso para o investidor brasileiro. Com certeza. E de conhecimento também, quem são todos. Então, acho que isso é um ponto crucial. E aí, né, acho que fazendo um gancho, né, o Pátria tem essa frente aqui, até por isso que a gente fala bastante de investimentos globais com vocês nessa série. Nós temos uma frente aqui de oferecimento e curadoria de soluções globais de investimento em alternativos para os investidores aqui no Brasil, dando acesso a soluções proprietárias e com parceiros também para ajudar nessa curadoria que a gente entende que para o investidor brasileiro, acho que colocaram só um pezinho na água. Ainda acho que tem muito para ser feito, principalmente num cenário em que os juros tendem a ceder mais. Pois é, exatamente. Muito bom. E aí, para fechar, eu acho que fica aqui um gostinho, assim, vamos pensar o que são os desafios, André, até do ponto de vista, assim, mais macro, que poderiam mexer aqui o ponteiro da agulha para a gente ter movimentações mais importantes nesse sentido do brasileiro ter mais alocação lá fora. Acho que tudo isso passa bastante por regulamentação também, né? Quando você pega os institucionais, com certeza, já teve um grande passo, de 5% já passou para 10%. Sim. E esse limite está longe de ser alcançado. Então, acho que tem um pouco cultural também. Agora, a taxa de juros alta continua sendo um problema. Agora, quando a gente vai para pessoa física ou grandes famílias, uma das coisas que acontece que é engraçado, porque o pessoal não tem ainda a visão de longo prazo, acaba ficando muito no curto prazo. Então, fica explorando a taxa de câmbio. Taxa de câmbio 5 reais por $1. Vai cair, então eu vou esperar para mandar o dinheiro para fora. Daí vai para 6, vai para quase 6. Que é aquela coisa de ficar esperando para ver o momento certo, enquanto isso os ativos estão corrigindo. Né? Ao invés de pensar numa visão estratégica de longo prazo, de construção de patrimônio e fazer um preço médio, né? Então eu acho que mas isso também é a nossa herança de taxa de juros tão alta. Sim. E não ter essa vivência também de lidar com risco e diversificação. E sim, essa visão mais de longo prazo. E eu acho que fazendo uma conexão até com as pessoas físicas e a regulamentação, né? Eu acho que para as carteiras previdenciárias para pessoas físicas é recente, coisa aí de 5
menos de 10 anos em que o investidor pode, de fato, fazer alocações no exterior. Quando a gente está pensando de previdência, isso é construção de patrimônio de longuíssimo prazo. E que bom que hoje em dia, né, a gente já consegue ter esse tipo de flexibilização. Acho que tem muito aqui do papel dos entes envolvidos também de criar soluções que permitam esses limites serem explorados. Com certeza. Muito bom. André, eu queria agradecer sua presença. Foi uma aula, né? Foi uma aula. Nossa, gente, muitos dados. Espero que eu não tenha sido muito sofisticado. Eu tenho certeza que não. E foi um prazer ter aqui você com a gente. E obrigada pela sua presença. Não, muito obrigada pelo convite. Um prazer. E obrigada a você também que esteve com a gente até aqui agora. E nos vemos nos próximos Conversas de Fundos. Obrigada.